Boa noite. São agora 6h26. Então, eu tenho duas coisas então para vos mostrar. Eu disse que ia postar dois vídeos, se calhar posto só um, tu uma vez. Estou contente, sim, estou contente porque vim agora de uma nova igreja, realmente passou-se bem, fui aceito outra vez. Vamos ver se corre mesmo tudo bem, né? Porque de início, quando a gente sabe que o padre sabe alguma coisa, a gente fica logo, oh meu Deus, pronto, estragou tudo. Lá vou eu sofrer de bullying, lá vai haver os tais sinais, lá vai haver as tais gracinhas, lá vai haver tudo, mas não, por acaso não, porque eu também meti logo o telemóvel a gravar, foi logo, eu meti logo assim, se tu vens com alguma gracinha eu tenho o telemóvel a gravar, por isso esquece. Então, é assim, eu vou-vos contar a minha história em relação a padres. Eu tenho, assim, uma coisa muito importante contra os padres, e eu não sei porque isto não é o meu cão, é o tal cão da vizinha que só agora é que começou a ladrar. E então eu vou-vos dizer assim. Eu tenho uma complicação com padres, não sei porquê. Eu tenho uma história vaca assim com padres, eu não sei o que é que se passa, eu não sei o porquê. O que é que se passou foi assim. Eu, quando vim de França, o meu filho já sofria o bullying. O bullying começou lá, em França. Eu não sabia que tinha a ver com o cá. Eu não sabia que é assim. Eu já sabia que eu aqui sofria, né? Mas não sofria assim tanto. Quando era miúda, até ir para a França. Eu sofri com a minha mãe muito esse tipo de tratamento. Mas eu pensava que era da minha mãe e que não havia mais ninguém à volta. Afinal, havia muita gente à volta e eu nem sabia que essas pessoas existiam. E dessas pessoas todas à volta, todas elas contavam às outras e todas elas então a tal coisa que eu disse, fazem tipo um manual e vão sempre passando pouco e vão sempre evoluindo e vai sempre tudo evoluindo. E então o meu filhote está-se a levantar, agora que eu estou a fazer o vídeo. E então foi assim, eu então quando comecei a sofrer o bullying lá na França, ainda comentei, ainda chegámos a ir a tribunal e tudo. Entretanto eu saí de lá, eu disse ao tribunal, eu não aguento, eu não estou a aguentar. Entretanto telefonei à minha prima e a chorar eu disse à minha prima, bem prima, como é que é? Porque qualquer dia sou eu que for, eu não aguento mais. Então a minha prima falou com a minha mãe, que já me tinha feito a fita negra, na Alemanha para me ajudar e isso tudo, e então ela aceitar-me lá em casa até ela aqui em Fontarcata. Ao aceitar-me aqui em Fontarcata é óbvio que não se, a gente não põe, o que eu pensei foi, bem, ela agora só me aceita porque é a minha prima a pedir, porque se fosse eu ela ia-me dar o mesmo tratamento de cão que eu tenho recebido até agora da parte dela. E então foi assim, eu entretanto antes de vir, tentei planear as minhas coisas, né? Primeiro fui ao meu trabalho, pedi uma minha carta de demissão e pedi se ele me podia mandar para o polo limpo lá para receber um dinheiro. E ele então disse-me que sim, que ia-me mandar, mas para eu trabalhar pelo menos uma semanita, 2 semanitas. Entretanto vinha o aniversário do meu filho. E ele disse, espera só duas semanitas e depois podes ir. E como vinha o aniversário do meu filho, bem, eu estava ali, olha, nessas 2 semanitas está para organizar as coisas, o aniversário vinha passado assim uns 4 dias, ou assim, só mesmo um bocadinho. Então eu pensei, bem, olha, vou organizar as coisas, já estou contente, já vou descansar um bocado também, se calhar também me vai fazer bem à cabeça, né? Que uma pessoa às vezes também precisa. E nisto eu tinha telefonado ao senhor padre, a pedir-lhe ajuda. E pedir-lhe ajuda se ele me arranjava um trabalho, porque como ele trabalha nos lares, como ele estava essa coisa toda, eu pensei assim, eu vou-lhe pedir um bocadinho de ajuda, né? A ver se ele me arranja um trabalho, como ele é uma pessoa que conhece todo o mundo. O que se passou foi, no dia em que eu fui lá pedir a carta de demissão, é como se ele tivesse contacto com alguém de lá, porque, entretanto, eu estava lá a falar com o meu patrão, mas a rapariga que estava a acompanhar aquele patrão, era do género assim, eu disse assim ao meu patrão, pois, eu não percebo nada das leis, e ela fazia assim, mas descaradamente. Tanto que eu olhei para o meu patrão e fiquei assim, mas o que é que se passa? Eu não estou a perceber porque é que ela está a reagir assim. Então, quando eu telefonei, quando eu saí lá do escritório, o padre telefonou-me logo de seguida e disse-me logo assim: ai, Ana, olha, tu vem rápido, tu tens que vir já. Tu tens que vir já porque eu tenho um trabalho para ti. Tu assim que cá chegares, eu tenho um trabalho logo para tu fazeres. Opa, eu nem pensei 2 vezes, eu pensei, meu puto está a fazer anos. Porque não juntar as coisas todas e não fazer uma viagem como 40 anos para o miúdo, já que o miúdo aqui está a sofrer o bullying
E ao menos assim, e não tem amigos para vir à festa dele, ele não tinha amigos para estarem com ele não tinha nada disso, então por que não? Por que não fazer esse tipo de viagem e irmos então viver? Porque a minha mãe já me tinha dado a resposta que eu podia. O único problema é que faltavam tais 2 semanas para eu receber então o tal Olimpo lá. Só que como este padre me telefonou a dizer que tinha lá o trabalho, opá, uma pessoa nem pensa 2 vezes, uma pessoa aceitou logo, né? E então, olha, nem quis saber do Olimpo lá, eu já tinha o meu ordenado, o meu filho fazia no dia 8, ou seja, logo no início do mês, os aniversários, eu recebia logo no dia 6, então eu já estava descansada, ponto. O resto já eu não precisava, porque eu chegava aqui a Portugal, eu tinha logo trabalho, né? Mentira. Mentira. Ele é padre. Mas é mentira. Eu não tive trabalho nenhum dado por ele. Ou seja, ele simplesmente chegou ali mais tarde e ainda coçou com a minha cara porque ele ainda se virou. Olha, Ana, eu trouxe-te uns saquinhos da casa da alimentação da Ajuda, uns saquinhos assim. E então, para tu te alimentares, eu fiquei assim a olhar assim meio séria para ele. Ele até me apareceu com outra pessoa lá no lar. Eu várias vezes que fui ao lar perguntar se tinham trabalho para mim ou não. Várias vezes me disse que não, várias vezes lhe telefonei e lá, Ana, eu tenho que ver, mas eu vou ver se em Ferreira imprecisam. Ou seja, nunca avançava mais do que isso, era sempre a desculpa, não, que não tinha, que depois ia ver, que isso. E eu perguntava-me a mim, então para que é que tu me disseste que tu tinhas trabalho para eu vir logo rápido? Aí é que uma pessoa começa a associar, né? E uma pessoa começa assim, pera, a miúda começou a coçar comigo, eu estava a sofrer já de bullying, já estava a ficar com uma má imagem, porque o bullying não é só o atacarem-te a ti, o bullying também passa por toda a gente que conhece e toda a gente que é importante e que pode estar em algum certo motivo, estão a encher as orelhas a essas pessoas de maneira a que tu sejas muito má. E mesmo em pequeninos detalhes também faziam de propósito para que eu fizesse coisas más de propósito, sem eu me dar conta. Ou mesmo reações que a gente tem, às vezes eram vistas de outra maneira e eles puxavam para essas reações serem vistas da pior maneira e não da melhor maneira. Porque havia reações que eram para o bem, não eram para o mal, né? Mas as pessoas não te dão o direito nem de conheceres aquelas pessoas e nem as pessoas importantes vão querer te conhecer porque a tua imagem estava completamente estragada naquele momento, né? Então eu fiquei muito chateada com esse padre, né? Eu fiquei mesmo triste com ele porque ele tinha-me prometido, a maneira como ele me prometeu, a maneira como ele me fez, a maldade foi tão ruim, mas tão ruim, tu género, vem Ana, mas ele disse mesmo, oh, Ana, mas tu tens que vir chá, porque é chá agora, porque senão não tenho, tu tens que vir chá. Opá, e foi o que eu fiz, eu fiz chá. Eu cheguei passado 2 dias aqui a Portugal, fui para a casa da minha mãe, quantas vezes eu não lhe perguntei por trabalho e nunca tive nenhum trabalho. Quem me arranjou um trabalho foram as pessoas do povo que falaram-me lá do restaurante, a partir daí eu não tive nada direcionado por ele, nada de nenhuma ajuda, simplesmente foi-me entregar o saco das compras e nunca mais apareceu à minha porta e ainda coçou com a minha cara, porque depois eu disse-lhe assim, eu gostava que o meu filho até fosse lá à missa e até gostava que ele tivesse consigo. E ele diz-me assim, ai, gostavas? Eu gostava, mas opá, a gente na altura está tão inocente que não é nós sermos inocentes, é aquela pessoa é tão importante para nós que a gente nunca vai pensar que essa pessoa vai gostar connosco ou que essa pessoa nos vai fazer mal, né? Porque essa pessoa não tem motivos para isso. Essa pessoa já é tão importante e ainda para mais é tão santa que a gente pensa, bem, a gente não pensa nada, a gente pensa, essa pessoa é um santo, uma pessoa não vai querer fazer mal a ninguém de propósito, não vai querer, eu nem percebo porque eu não gosto, o meu corpo humano, a minha mente, por muito que me façam tanta coisa, eu não gosto de fazer mal a ninguém. Por isso não é um instinto isso, não é uma coisa que foi mesmo de nós, isso é mesmo uma coisa que tem que ser trabalhada e provocada. Entretanto, com ele, eu acabei por esquecer o assunto e nunca falei. Agora o que é que se passou agora? Agora eu tenho aqui, eu fui então a outras igrejas, né? Porque ele, como é padre aqui de todas as igrejas, não dá para ir a outra igreja, porque continua ele a ser o mesmo padre. Acho eu, ainda não fui ver bem isto. Mas entretanto encontrei uma outra igreja evangélica. E o que é que me deixa triste? É que, pelos vistos, eu tive lá, fui para lá umas 5, 6 vezes, e o que me deixa triste é que todas as vezes, pelos vistos, eu fui passada por idiota. E eu tenho conta no final, agora quando cortei, né? Mas eu sempre tive aquela sensação que alguma coisa estava mal. E o que é que eu pensava? Bem, isto é mais alguma vez, não me estão a deixar a ter a oportunidade de conhecer o pastor, nem estão a dar a oportunidade ao pastor de me conhecer a mim. E então eu, pronto, fiquei. Era o que eu pensava na altura. Então, mas afinal, o que eles estavam a fazer desde o início era assim: eu pecava numa Bíblia.
A Bíblia tem índice. Mas eu, na altura, eu não pensei nisso, porque a tal coisa, ele é um padre, é um santo, então a gente não vai pensar que uma coisa vai nos fazer mal, né? Então o que é que aconteceu? Eu agarrei na Bíblia e estava lá à frente, toda a gente, estávamos todos a ler a Bíblia, e eles viravam-se e diziam assim: ai, Ângela, vai lá ajudar ela a ver a Bíblia porque ela não consegue encontrar as coisas. Opa, pronto, eles mal começavam a ler, vinha logo a Bíblia, né? Ele dizia logo isso. Então a gente pensava: bem, isto é um bicho de 7 cabeças, para ele dizer logo isto. A gente não pensa o resto, a gente nem sequer pensa nisso, a gente simplesmente deixa ela vir ajudar-nos. E entretanto, enquanto ela me ajudava, ela metia-me na página que era, ele lia aquilo, e isto passou-se assim os dias todos em que foi o culto e ele fazia isto. E depois, pronto, eu até ficava com a impressão, bem, que realmente eu lia a Bíblia, realmente eu lia. Mas eu lia os Salmos, que foi o que eu mais me disse de ler, e era aquilo que eu estava a ver que era mais para mim. Então a gente, né? O que me deu a sensação foi que ele estava a coçar com a minha cara, porque houve uma vez em que foi o último dia, eu nunca mais fui. Eu assentei-me aqui no meu sofá, eu abri a Bíblia e eu vi que a Bíblia tinha um índice. A Bíblia tinha um índice. É completamente estranho. E eu fiquei assim, então, mas se a Bíblia tem um índice. E depois é assim, há uma parte lá em que eu pergunto à Ângela assim. Eu abro a Bíblia, ela está-me a dizer onde é que são as coisas e eu digo assim: oh Ângela, mas como é que tu sabes que é aqui? Porque até lá eu nunca tinha percebido que tinha um índice, porque a maneira como ele estava a fazer aquele teatro todo, da outra me vir ajustar e isso tudo, eu perguntei: como é que tu sabes que isto tem um índice? E depois quando ela: ai, porque eu estudo muito, eu li muito, a tratar-me a mim como criança, eu nesse momento. Eu não me tinha ainda percebido nada, venho para casa e é quando eu abro a Bíblia e vejo que ela tem um índice. Porque aí logo nesse momento eu fiquei assim, tu estás-me a tratar de criança. Porque isso é o bullying que as pessoas me têm andado a fazer também. É um bocadinho, tipo, para mostrarem às outras, para dar coragem às outras pessoas, tratam-me a mim como criança, que é para dar coragem depois aos outros de me fazer mal. E então era assim, ela está a fazer a mesma coisa, eu não sei porquê, mas eu estou a sentir que isso, porque a maneira como ela disse, então porque eu leio muito, como se eu fosse assim, como se eu não lesse, como se eu fiquei assim, caramba, ela estudou mesmo, hein? Ela decorou muito mesmo a Bíblia. Quando chega a casa e vejo que ela tem um índice. Eu fiquei assim, porra, todo este tempo tiveram a fazer de mim palhaça. Todo este tempo tiveram ali a fazer de mim, à frente de toda a gente, a dizer que eu não lia a Bíblia, porque havia pequeninos momentos em que eu apanhei mesmo da missa. E mesmo que a última missa foi tal e qual isso que eu apanhei, foi do género, pois há pessoas que não leem a Bíblia. Ou, por exemplo, outra que eu também apanhei, há pessoas que só vêm para a igreja quando precisam, mas aqui tem que ser sempre. E eu a pensar, porra, então eu ando aqui na igreja há anos, eu já vi a igreja de preto, eu já vi a igreja de árabe, eu já vi a todo lado para seguir uma missa. E já levei com o bullying, com o mau tratamento de um padre, e agora venho levar com o esforço à frente de todo o culto. E então é assim, eu agora vou-vos a mostrar, porque isto não é à toa que eu digo, eu nunca é à toa, e quando eu digo, eu tenho sempre provas para essas coisas, né? Então eu vou-vos a mostrar as mensagens, né? E há uma que não foi enviada, porque eu não tinha salto. Está aqui a primeira. Ó, foi ontem, é ontem, só que o telemóvel está em francês por causa do meu filhinho ainda. Repare, eu estou-lhe mesmo a dizer as coisas todas, né? Eu vou meter um bocadinho mais para cima. Eu aqui ia dizer mesmo, mas eu perguntei. Aqui esta mensagem a seguir, eu não consegui, né, mandar esta mensagem, mas o que eu queria mandar era isso. Gente, vocês quando sabem que eu estou a fazer um vídeo, vocês têm que parar de mandar mensagem, pô. Estão a ver? E agora a resposta dele. Que não tem, a resposta não tem nada a ver com a minha mensagem. Não tem nada a ver. Aprendermos a. Sim, mas a maneira como me fizeram, tratar-me como uma idiota, para depois eu chegar a casa e ver que tenho índice. Quando eu perguntei à Ângela e ela diz-me, porque eu estudei muito, porque eu li muito, assim a maneira, ai pá. E quando eu no final da missa, eu falei com ela.
Eu disse-lhe as coisas, eu disse-lhe, eu estou farta que as pessoas me façam isto, que as pessoas me tratem assim, eu estou farta de me sentir mal, de não poder conhecer as pessoas, de estar sempre a justificar-me para conhecer as pessoas certas, porque é sempre aquilo que eu digo. Ultimamente é assim, antigamente era só as pessoas certas que se metiam comigo, né? Mas agora até mais o maior potro se veio meter comigo. Eu não sei se vocês estão a ouvir por fora, não sei se conseguem ouvir alguma coisa. Tomem atenção. Pontos. E a igreja, eu agora vou tentar mostrar a igreja, né? Esperem aí que eu agora vou. Onde é que está? Está aqui. Esperem só um bocadinho que eu estou à procura, só que tenho vários vídeos e eles estão preparados para eu vos mostrar na altura certa. Isto, olha, isto foi. Vejam como é que foi, que desde que eu criei o canal. É a primeira vez que eu estou tão contente de ninguém se estar a meter comigo. Vamos ver como é que vai acontecer agora. Acho que é a primeira vez. É a primeira vez que eu estou a passar e que ninguém se mete comigo, assim diretamente. Só agora é assim, quem se meter diretamente comigo está para filmar mesmo, porque os outros eles não vão querer se meter comigo assim. Esperem só um bocadinho. A ver se eu encontro a coisa da igreja, que ela está para aqui, né? Mas pronto, está aqui. Opá, são coisas que é assim, se já os baixos o fazem, para que é que as pessoas que a gente, é óbvio que eu nunca vou pensar que me vão fazer mal, vão fazer igual. Mas é o pior, porque fazem-nos sentir mesmo mal depois, essas pessoas. E para não falar que o outro patrão, o primeiro, ele estragou-me completamente a vida, porque eu podia ter ficado 6 vezes. E depois é assim, agora para arranjar atrapalho, quem é que me está a atrapalhar agora? É que agora não há uma única pessoa que me te trabalho depois dele. Porque é óbvio que ele agora foi se defender. Ele foi falar com toda a gente, ele foi dizer o pior de mim, deixa-te dizer o pior. Já antes dizia, né? Mas então agora é que não tenho defesa, ou seja, quem é que vai pensar que um padre está a mentir ou quem é que vai pensar que seja aquilo que for? Para não falar das pessoas que se metem constantemente e que são podres para mim, já para não falar nisso. Agora, outro assunto que eu quero divulgar com vocês. Eu fiz a minha primeira queixa na polícia. A minha primeira não, a minha segunda queixa na polícia. Porque, entretanto, eu estou aqui a passar na rua e para não falar que mal eu cheguei a casa, passado assim uns 3, 4 minutos, a pessoa teve que se meter ali à porta e tal e qual a mostrar com amigos, né? Ou seja, a minha amiga é que me chamou, mas ao fim e ao cabo a gente não é burros nenhum, a gente sabe sempre que é de propósito. Porque não teve tanto tempo em que eu estive fora de casa a apresentar a queixa durante a tarde toda, tive a ir à missa, por isso todo esse tempo que eu estive fora nunca chamou a pessoa para ir ali arranjar a porta e só agora é que se lembra de arranjar a porta quando eu estou cá em casa. Agora é assim, a primeira queixa que eu apresentei está aqui, tem carimbo. E o que é que se passou? Eu estou a sair de minha casa às 10 horas, aqui está, e por azar, eu estou a passear o meu cão e passado uns 5 minutos eu ouço alguém com um telemóvel e com uma voz de criança a chamar-me puta. Já não é a primeira vez que o fazem, estão sempre constantemente a fazer. Eu vou tentar mostrar também a pessoa e a casa. Já não é a primeira vez que me fazem-me constantemente isso. Já me faziam em Fontarcata também. Ou seja, já não é alguma coisa que a gente já está preparados, né? Só que nisto, enquanto eu fico, a gente bloqueia, né? Porque a gente tem sempre aquele receio, né? Caramba, puta é um nome forte. Tu nunca viste ninguém a ir assim para a cama comigo ou eu a ter com quem quer que seja, ou seja, aquilo que for para te justificar que eu seja uma puta. E nem a ti te dou o direito de me chamares, seja de que maneira for. Nisto tudo, eu estou volto atrás, então para ver quem é a pessoa, e nisto, no momento em que eu estou a puxar a minha cadela para voltar atrás, ele ainda tem a coragem de meter um papelinho, ou sabem, um lacinho cor-de-rosa, de uma prenda, à porta da casa dele. E eu olhei assim e disse assim: olha, puta é a tua mãe, por isso paras de me chatear.
Pensava eu que ele estava naquela parte da faranta. Nisto tudo, quando eu continuo, eu estou tão à volta pela rua, porque eu fiquei assim, não me faz chatear. Então estou à volta pela rua e vou pela outra rua. E nisto, quando eu, a minha catela, estou um bocadinho mais à frente, ainda continuo mais um bocadinho, quando a minha catela me começa a puxar, nisto ela puxa-me para o lado contrário, e ao puxar-me para o lado contrário é óbvio que a gente olha. E nisto eu já vejo só ele a passar, no que esquina da coisa, ele desaparece, parece que entrou na casa de alguém, desapareceu por completo, e logo a seguir passam os pais dele também de carro. Ou seja, primeiro ele, para que é que ele está a pé e depois, né? Principalmente para que é que ele se está a meter comigo. Ou seja, mas ele está a fazer as coisas do género. Tu não vais ter provas para me dizer nada, tu não me vais chatear nem nada. Não vais poder me dizer nada. Nisto tudo, agora, quando eu cheguei a casa, com tanto tempo que eu estive de fora, a amiga dele chamou ele para ir ali, como a gente divide a casa, porque assim, é uma parte de cima, uma parte de baixo. Eu fiquei com a parte de baixo, a pessoa ficou com a parte de cima. Então, para mostrar, eu sou tua amiga, eu chamo-te na hora em que ela está aqui. Que é para então continuares a fazer o teu pulling, porque ao fim e ao cabo eu estou de ajuda para tu, eu estou de coragem para tu continuares a fazer o teu pulling. Cada um vai tendo coragem um ao outro, mas isto já se passa há anos, assim, porque é como eu digo, é ter estas pessoas importantes. Se as pessoas importantes parassem de me fazer o pulling, os mais baixos também não me faziam o pulling. Porque, né? E depois é assim, é o que eu digo, é ter estas pessoas mais potras até às pessoas mais altas, destas pessoas mais altas até às pessoas mais potras. E eu acho que é assim, eu primeiro se fosse podre, eu não o fazia direto. Eu não o fazia. E segundo, estão a fazer porque estão a dar coragem, coragem, coragem. E às vezes querem só se mostrar a outras pessoas, só querem ter a sua oportunidade. Eu vou agora tentar procurar também essa filmagem. Esta é a filmagem que eu preparei também da pessoa que me distraiu. Está aqui. Isto é o sítio e a pessoa está aqui nesta chanelinha. Fez-se muito super mal. Mas onde me cortaram o cabelo. A pessoa chamou-me. É aquela chanelinha. Não está para ver muito bem, mas podes. A pessoa chamou-me e aqui foi onde me cortaram o cabelo. Nesta cerquinha, porque tem aqui umas catas e ele chamou-me. Eu estava aqui, né? E ele então começou a falar por causa da Catelinha e foi aqui que me cortou o cabelo, quando eu estava distraída. Agora vou-vos a mostrar a tal pessoa que eu cheguei a casa. Ó, eu vou passar disfarçadamente, né? Porque eu não vou, né? Pronto. Deu para ver, se vocês pararem depois a imagem, está para ver a coisa bem. Agora, eu vou tentar também mostrar o momento. Não sei se é aqui. Eu acho que não é aqui. Só pelo menos para vos dizer. Isto é a rua, acho eu que era onde eu estava. Espera aí um bocadinho, deixa-me avançar. Exato. Isto é a rua onde eu supostamente estava a andar. Que eu estava com o meu concito, exatamente. Nem eu mostrei a esquina. E a minha. Pronto, aqui depois eu vou para a minha casa. Ao contrário, né? Ó. Pronto. Enquanto eu estou a falar, há sempre alguém por trás que agora está aqui a passar e está sempre também a continuar as mesmas coisas e a dizer: é para mim, não é para ti. É assim: se é, calas-te e metes-te na tua fita e falas para ti. Não falas para mim, porque continua a ser o mesmo pulinho na mesma. Entretanto, consegui acalmar um bocadinho na rua. Consegui estar mais calma na rua. Mesmo assim, houve uma criancinha que o papá mandou ela meter-se comigo, por acaso era chinês. Lá se veio meter comigo uma criancinha com um concito, mandou unhas para cima do cão, tipo, passou pelo concito, lá deixou cair assim unhas, estupidamente. Mas acalmou um bocadinho, não tive tanta coisa e o telemóvel tem-me ajustado bastante. Quando fui apresentar a queixa, eu depois, se alguma coisa correr mal, também tenho o áudio, porque o senhor também achou mal, porque assim, aquilo aconteceu mais 10 horas, desse menino. Aconteceu mais 10 horas, eu cheguei ao meio-dia, comi e ao meio-dia fui logo lá à polícia. E então quando lá cheguei, o senhor polícia parece quase que levava a mal eu ter aparecido lá àquela hora. Mas é assim, eu depois percebi. Ele mandou-me para casa e disse-me para eu aparecer às 2 horas. E eu quando apareci, pá, eu estava mesmo mais calma. Porque eu na altura em que apareci lá, uma pessoa, por muito que não queira, uma pessoa sente-se tão nervosa que uma pessoa não consegue falar.
E então ele disse-me assim: você vai para casa e você aparece-me às 2 horas. Entretanto, quando eu lá cheguei às 2 horas, eu é assim, estávamos a falar, eu documentário e não sei o quê, e eu era assim, porque ninguém faz nada, quando a gente está a sofrer, ninguém faz nada, nem mesmo a polícia faz. E ele, coitado, ele ofendeu-se, ele era assim, mas a gente faz, eu era assim, mas não é preciso estar-se a proteger. Ah, mas eu estou a proteger a minha associação. Não, mas eu não estou a atacá-lo. Eu estou a dizer é que ninguém faz nada em relação ao bullying, que ninguém nos ajuda, ninguém nos pode ajudar, porque é assim, a palavra bullying na lei nem sequer existe, ou seja, se a gente tem esse tipo de crime, a gente tem que ir associá-lo a maltrato, a coisa de acração de mulheres, sei lá, assim, coisas assim, mas não existe aquela palavra de bullying e não existe nada que trave. Eu, por acaso, eu juro que eu vou fazer de tudo para o bullying poder parar e para a gente poder arranjar uma maneira da gente se defender sem provas mesmo. E de uma maneira em que não seja preciso, porque depois há sempre aquela pessoa que é pulsada, né? Há sempre aquela pessoa que vai dizer, ele fez-me isto sem fazer. E vai até arranjar testemunhas, até porque mesmo a mim já me aconteceu, por exemplo, estarem a fazer com que me enervar, para quando eu depois reagisse, já estava alguém a filmar a minha reação e só filmava aquela parte má, né? Só filmava aquela coisa ruim. E então eu vou fazer tudo, mesmo por tudo, para tentar fazer com que a lei. Eu sou uma, né? Mas eu vou tentar fazer com que a lei mude mesmo em relação a isso. E eu mais não digo mesmo, porque realmente eu às vezes eu sonho muito alto, hein? Mas eu vou fazer com que vá mesmo muito alto, mesmo, até mesmo ao limite, mas eu nem vou falar, né? Eu quero desejar uma boa noite a vocês. Primeiro vídeo, vamos ver os ataques, porque houve um vídeo que eu meti, então as pessoas foram logo ver, porque era lá na rua, então pensaram logo, vamos ver se ela nos filmou, que era aquele do carro, que era onde se costumavam meter comigo muitas vezes, escondiam-se no carro, também assim com essa conversa de puta com a voz de menino, então vamos lá ver o que é que ela meteu. E então agora eu meti mesmo assim alguma coisa mesmo, e então vamos ver quantas visualizações temos, vamos ver quantos problemas é que temos também. Estamos preparados para isso. Quantos mais se juntarem a mim, melhor. Quantos mais acharem injusto o bullying, melhor. O bullying não é só físico, o bullying é psicológico. O bullying, eu cheguei a contar minutos, em que me estavam a fazer bullying. Eu cheguei a estar aqui assentada e estarem-me aqui, ou noutro sítio, estar aqui assentada e estar a contar os minutos que me faziam o bullying. E eu digo que era de minuto a minuto. Só não contei os segundos porque não tinha maneira de os contar, mas contava os minutos. Eu cheguei a sair daqui de casa a fazerem bullying, sair à rua a fazerem bullying, chegarem a casa a fazerem bullying. E o meu filho ainda chegar da escola e ainda estarem a fazer bullying. E o bullying não é só físico, o bullying é psicológico, o bullying é desde tudo. Não é só cortar o cabelo, o bullying é uma palavra também. Não é preciso ser uma mulher, não é preciso ser casada com um marido acreditar que é para dizermos que foi um maltrato, porque o maltrato também se trata de cortarem os cabelos, também é um maltrato. Eu tenho provas desses cortar os cabelos, eu aponto as pessoas, eu não tenho medo de apontar as pessoas. Eu sei que depois eu tenho problemas a seguir, eu tenho medo desses problemas que eu vou ter, é óbvio que eu tenho medo, mas eu quero ter a minha força também para poder sair à rua como ontem e olhar para todo lado e eu dizer assim, uau, é a primeira vez que eu estou em movimento e eu estou-me a sentir bem. É a primeira vez que eu estou a passear e eu não estou a sentir aquele stress todo. Eu estou a conseguir ver as luzes, eu estou a conseguir ver o chão, eu estou a conseguir ver tudo sem ninguém estar a dizer agora olhas para o chão, agora olhas para cima, agora eu corto-te o cabelo, agora eu queimo-te a camisola, agora eu chamo-te de puta, agora 10 vídeos eu vou-te deixar fazer porque não sei se vocês estão a ouvir, mas eu estou. Há algumas coisas não, que o telemóvel eu já tentei gravar, há algumas coisas que não está para gravar, não sei porquê. Há coisas que não está mesmo de maneira nenhuma, né? Bem, eu digo-vos uma boa noite, eu peço todo o apoio, por favor. Todo o vosso apoio. Eu peço mesmo que as pessoas se juntem todas, que a maldade existe sim, mas existe muita vontade também. E a maldade existe quando é provocada, porque vamos ser sinceros, ninguém gosta de fazer mal a outro ninguém. Ninguém. Não é uma coisa humana. A gente gosta de fazer o bem, a gente sente-se bem por fazer bem, a gente nunca se sente bem por fazer mal. E eu peço então a todos que se juntem ao meu movimento de criar parar com isto, o bullying, parar a liberdade a estas pessoas que, é como eu digo, a mim tem-me mostrado mesmo o podre. E às vezes eu pergunto, mas quem és tu?
parvoíce aqui. Ou mesmo o crente, a mesma pessoa que tem uma grande profissão, às vezes eu pergunto-me também, mas quem és tu para estás-me a chatear? Eu digo que fiz uma boa noite, tudo de bom. E então eu peço para vocês juntarem este movimento, verem os meus vídeos, verem, ajudarem-nos, né? Porque o meu filho está quase a entrar na escola também. Eu já avisei a polícia, vais entrar na escola, eu vou já apresentar a queixa logo de início. Por isso, bem, um beijinho grande. Eu estou-vos a dizer adeus, as pessoas estão agora a sair daqui. Já não está aqui ninguém. Como vocês veem, também é uma parte de bullying. Ou seja, no momento em que eu estou aqui a fazer o meu íntimo, ou no momento em que eu estou em casa, as pessoas estarem aqui de propósito, não é o estar aqui de propósito, é o mostrar que estão de propósito. É o mostrar que saem de propósito. Como vê, não há barulho nenhum, não se ouve ninguém agora. Não é o estar a fazer, mas às vezes é a provocação. Eu saio agora que tu estás a dizer adeus. Ó, tchau. Isso é uma parte de bullying, é uma parte de invadir a privacidade, principalmente quando é constante. Até num vídeo em como estou a defender está a ser constante. Não se ouve nada, há bocado ouvia-se tudo. Isso também faz parte do bullying. Uma boa noite.